relação ao Ocidente, reclamaram, então, o que a gente aprendeu na escola. Fizeram uma linha de Tordesilhas, esse nome, por causa da cidade que foi a reunião, 370 léguas, isso, do arquipélago do Açores ficaria a nova divisão. Aí incluía justamente o Tratado de Tordesilhas, incluía uma boa parte da América, né? Claro que tem aquela discussão, sabia ou não sabia se existia terras nessa região, mas extraoficialmente alguns historiadores do Brasil dizem que antes deles descobrirem o Brasil, já existia alguém que tivesse navegado aqui e sabia que existia terra. Então, Cabral veio, sacramentou aqui com uma missa e uma paz com os índios e descobriu o Brasil, certo? Em abril de 1500. Então, essa, assim, para se familiarizar com a história e com alguns nomes que aparecem nas moedas. O próximo, por favor. Isso aqui. Descobrimento do Brasil, então, 22 de abril, esse ano, né? Certo? De 1500, a primeira expedição. Aí apareceu por Martim Afonso de Souza em 1532. Bom, após a descoberta e a tomada de posse do Brasil, o Brasil ficou meio relegado a um período de esquecimento. Porém, os espanhóis avançaram pelo lado ocidental da América do Sul e foram descobrindo terras, até que chegaram e descobriram minas de ouro lá. Então, vamos dizer assim, Espanha já se deliciava com o ouro e prata conquistado do lado ocidental da América do Sul, e o Portugal só ficava, vamos dizer assim, restrito às terras do lado oriental da América do Sul, o Brasil, e só tinha agricultura ao Brasil e não mais nada. Então, por isso que eles resolveram colonizar. A primeira expedição, então, chegou na vila de São Vicente, que hoje é a cidade de São Vicente, no sul do estado de São Paulo. Bom, então, esse comércio foi se desenvolvendo, principalmente para o Brasil, e em 1568, Dom Sebastião I, que era o rei de Portugal, autorizou moedas de 1, 3, 5 e 10 réis. Essas moedas, então, foram, por autorização de Dom Sebastião, as primeiras moedas de cobre do Brasil. Alguns colecionadores incluem essas moedas, é difícil de se encontrar, principalmente em bom estado, e outros preferem não colecionar. Essas coisas são tudo particular de cada colecionador, e vamos em frente. Bom, aí teve um período de colonização do Brasil, que se prosseguiu, e entre 1580 e 1640, com o falecimento de Dom Sebastião I, por questões hereditárias da realeza da época, principalmente, o comando dessa dinastia teve o nome de dinastia dos Filipes. Filipes I, II e III da Espanha, que acabou sendo também um reino comum. Espanha e Portugal tinham um rei em comum. Foram 60 anos de domínio espanhol também com relação aos dois países e todas as colônias, certo? Até que depois de 1640, Portugal tornou-se, vamos dizer assim, autônomo novamente. Bom, mas o outro fator importante que vou explicar a origem dessas duas moedas é Dom Pedro II de Portugal, que era o rei dessa época, em 10 de fevereiro de 1704, autorizou essas moedas que inicialmente tinham sido destinadas, eram feitas na cidade do Porto, em Portugal, por isso esses 4 pezinhos aqui, certo? Destinadas às colônias de Portugal, passaram também a circularem com essa autorização no Brasil também. Então, a gente encontra lá, naquela época, bastante
moedas, essas, tanto em Angola e, de uma maneira geral, em outras colônias portuguesas, tendo uma predominância em Angola das moedas que têm a data 1693 e até 1696, tem uma predominância em Angola, de uma maneira geral, na África. E de 1697 a 1699, tem uma predominância no Brasil. Por isso eu falo predominância, porque o comércio entre África, Angola, Moçambique, ele era muito frequente. O Brasil mandava açúcar, fumo e outros artigos para a África, e a África contribuía com outros artigos, inclusive, infelizmente, coitado daquelas pessoas, seriam os escravos que eram arrebanhados lá na África, às vezes pelos próprios patrícios deles, né? Então, esse problema é completo, e existe aquele livro de escravidão, que foi editado agora, e é tão triste a passagem que ele descreve desses escravos vindo para o Brasil, que eu não consegui ler além desse capítulo. Bom, tocando a coisa aqui, o 10 réis de 1693 é uma moeda extremamente rara, e de 1695, sim, são exemplares únicos conhecidos. Essas moedas foram desaparecendo, são muito raras. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas duas datas aqui, que quando aparecerem, realmente são coisas bem raras, e a gente merece toda a atenção. Então, agora eu vou dar um tempinho para o doutor Eno tomar uma aguinha, vou falar um pouquinho eu. Sim. E antes, deixa eu dar uma tentada aqui. O pessoal está reclamando que está um pouquinho baixo o som. Eu vou tentar desligar a câmera aqui para diminuir o link. Vamos ver se melhora, e falar um pouquinho mais alto para vocês, pessoal. Então, só para comentar novamente, é um assunto bem interessante dessas moedas, elas têm uma história bem complexa. Quem quiser também tem o texto, como tem da palestra, mais completo no boletim 66 da Sociedade de 16, um artigo sobre as 4P do próprio Dr. Enio Garlett. Então, aqui a gente fala bastante até, mas pouco para a história das moedas, aqui quem quiser tem a história delas um pouco mais bem contada, né? Então, vamos adiante com o Dr. Enio. Bom, então seguiu-se a colonização do Brasil, teve a descoberta de ouro em Minas Gerais, inicialmente, graças aos bandeirantes, certo? E que se aventuraram, eles iam para o interior à caça de índios para escravizá-los, né? Certo? Como mão de obra barata. Mas também não custava nada procurar ouro, que era uma coisa bem interessante. Então houve uma grande imigração do litoral para as cidades do interior do Brasil. Depois nós vamos mostrar um mapa como que foi essa exploração. Então, mais ou menos em 1727, foi o auge da exploração do ouro do Brasil. Mas, em 1722, mas já era premente, vamos dizer assim, dinheiro para facilitar o comércio de manutenção das pessoas que moravam nessa área, né? Certo? Então, havia um clamor geral, mesmo das autoridades portuguesas que moravam aqui no Brasil colônia, que Portugal resolvesse essa crucial dificuldade de comércio para manutenção. Bom, então eles pediram, então o rei de Portugal resolveu, Dom João V, nessa época, resolveu atender esse pedido. Então ele pediu que Portugal se batesse essas moedas, 20 réis e 40 réis, então XX e XL, de 1722, porém com um módulo reduzido. E nessas moedas aparece a inscrição: a ex usibus aptus auro,
Isso, que traduzindo do latim, o cobre é mais apropriado ao uso do que o ouro, né? Certo? Então, essa legenda trouxe uma grande polêmica para os habitantes dessas regiões de Ouro Preto, Sabará, isso, Mariana. Eles falaram, puxa vida, o pessoal leva o nosso ouro, deixa para nós o cobre, certo? Isso não é justo. E ainda eu acho que essa legenda que existe na moeda praticamente é um deboche. Então, era a interpretação de alguns brasileiros, certo? E houve certa recusa inicial de mexer com essas moedas de cobre. Porém, com o tempo, eles foram se acostumando e se conformando, certo? Então, aqui é onde ela circulava, Vila Rica, Sabará, Mariana e Rio das Mortes, certo? Porém, então essa opinião acabou sendo superada e elas circularam. Alguns dizem que elas só foram circular 38 anos após. Outros afirmam que não, elas vieram desde 1722, porém, durante todo esse tempo, até que 1730 vieram sucessivas, e essa foi a última remessa enviada de Portugal para o Brasil. Porém, o nosso historiador numismata, Saturnino de Pádua, fez uma publicação em 1928, dizendo, assim, praticamente concordando que realmente essa era um abuso, esse ditame que existia na moeda. E o nosso outro numismata, também historiador, o Walter Heckmann, que morava no Rio Grande do Sul, em 1937, falou, não, eles têm razão. Né? Tem razão. Realmente, para aquele, vamos dizer assim, comércio pequeno do dia a dia, o cobre era realmente mais adequado. Então, tem essas duas divergências, quem conseguir poder ter acesso a essas duas publicações, vai ver que é exatamente isso. Bom, cuidado, que essas moedas aqui são um pouco raras, elas foram recolhidas e derretidas. Já salvaram-se algumas, então é raro ter uma moeda tão assim bem conservada. E as que têm carimbo de escudete, então são mais raras ainda. Então são moedas que a gente tem que tomar cuidado quando aparecer, achar uma bonitinha assim. Essa aqui foi comprada na Espanha, eu fui numa casa de numismática lá. Tem moeda do Brasil? Tem essa daqui, eu falei, ótimo, 5 euros na época, agora vale muito mais, certo? Tá. E tem essa moeda aqui, que então não tem nem o que falar dela. Foi leiloada aí praticamente, acho que 2, 3 anos atrás, na Heritage, né? Isso. E uma moeda XX 1722, reverso invertido, considerada até agora única, então tome cuidado, pode aparecer alguma outra, certo? E olha o preço, pagou $28.850. Então, vamos a outro, por favor. Tudo isso que eu estou falando, gente, está publicado no boletim com o que eu estou falando e muito mais, certo? Eu faço assim muito rápido, que nós temos vários slides e acho ainda que eu estou demorando muito aqui. Dom João V, certo? Portugal, Casa da Moeda da Bahia, foi autorizada a funcionar em 1694. Então, essa Casa da Moeda da Bahia inicialmente servia para fundir o ouro encontrado em Minas Gerais, certo? Um dos lugares, né? Isso. E depois essa Casa da Moeda, a mesma, foi transferida para o Rio de Janeiro, certo? Em 1699. Ficou um ano só, e depois ela foi transferida para Pernambuco de volta, né, para o Nordeste, e ficou de 1700 e 1702. Certo? Depois ela voltou para o Rio de Janeiro e ficou lá definidamente, certo? Então, na Bahia, como eu já disse, o início do cunho do ouro, certo? Do ouro encontrado, era cunhado e mandado a Portugal. O recunho da prata, certo? E isso,
o Recunho da Prata, lembra que eu falei também que até 1640, de 1580 a 1640, teve aquele domínio da dinastia filipina aqui, certo? Então, essa prata que ficou, que era comum entre toda a América do Sul, espanhola e portuguesa, o que ficou no Brasil foi recunhado para fazer moeda exclusivamente com os timbres de Portugal, isso. Então, para o comércio, vamos assim, do dia a dia, como eu falei, sempre corria o cobre, então foi também autorizado, e o governo português mandou também essas remessas aqui, de 1729 a 1731, moedas de prata, isso, moedas de cobre, para poder atender esse comércio. Muito bem. Isso. Em 1747 a 1748, teve uma cunhagem especial, né? Isso. Aí eles autorizaram também fazer cobre na Bahia, então, em 1748. E essas moedas foram feitas assim, não em grande quantidade, porque também era para atender, porque aquele cobre que já tinha vindo já não dava conta. Então tinha que fazer mais cobre. E esse daqui que ficou bastante raro. Essa aqui existe, são moedas muito especiais, mas essas aqui são bem raras, né? Isso, é para a necessidade do meio circulante. Então, a data de 1748, tanto o X como o XX, o 20, o 10 e o 20, são moedas extremamente especiais, raríssimas, né? Olha, aqui tem um exemplar de uma, certo? Então, a data, XX de 1748, o B da Bahia, certo? E o carimbo de escudo, extremamente cara. Eu não vou falar em preço de moedas, porque elas têm variado muito, muito, muito. Então, você fala um preço e só confunde as pessoas. Você sempre tem que consultar os pressários, existem vários livros, vários catálogos de vários autores, para cada um se basear e ter a sua experiência. Bom, e essa moeda aqui, XX de 1748, também tem uma característica. Uma das moedas que tem aquele anel de pérolas aqui, olha, 71 pérolas, sabe? Tanto elas vêm com e sem carimbos, e olha, elas só existem, tanto são raras que existem só 8 conhecidas. Então tem que tomar cuidado quando aparece. Se você olhar assim de relance, você fala assim, uma moeda, essa aqui já tem XX com carimbo, tal, mas só esse data e essa característica de 71 pérolas, só existem 8 conhecidos, certo? Aparece nos catálogos, tanto do Amato como o nosso, com os números 96 e 97. Certo? Muito bem, então vamos lá. Agora, já é o novo rei que sucedeu o Dom João V, Dom José, que ele tomou posse em 31 de julho de 1750, certo? Então, nós vamos falar do 5 réis de 1752. A característica é a seguinte: Dom José era uma pessoa muito prática e ele convidou para ser o seu primeiro-ministro o Marquês de Pombal, chamado Dom Sebastião, certo? Ele estuda, esse Marquês de Pombal foi embaixador de Portugal na Áustria e também na Inglaterra, principalmente. E ele ficou, assim, uma pessoa extremamente prática, e ele, quando tomou posse, resolveu, junto com Dom José, modernizar Portugal no comércio, na indústria, na educação, e terminou, assim, cortando muito privilégio da nobreza de Portugal e também do clero, certo? Bom, isso tudo só um pouquinho da história. E ele, então, já em 1751, ele ordenou que o ouro que era captado por número de pessoas que trabalhassem na área de mineração fosse substituído novamente pela arrecadação do quinto, que ele achava que controlava mais a captação. Então, ele autorizou isso. Foi esse aviso de 10 de março de 1751, certo? Que se fundassem casas de fundição
em 26 localidades de mineração no Brasil. Então, logicamente, essas casas de fundição, vocês vão ver com o decorrer da nossa exposição, quantas delas foram fundadas em 1750 com essa autorização. Então, também ele autorizou que Portugal, se na cidade de Coimbra, se batesse essas moedas aqui de R$5 com a data de 1752, e essa outra aqui também, o vizinho, com 1752. Olha que elas têm o mesmo tamanho, o mesmo peso, e também o mesmo formato, né? São praticamente assim, uma moeda que a gente se engana muito. E por que chamando essa atenção? Então, essa moeda de 1752, certo? Estava autorizada a circular no Brasil. Então, tem essa única diferença. Aqui tem a palavra Rex e aqui tem a palavra Deguin, que aqui se Deguin é a abreviação de Guiné, domínio da Guiné, e aqui domínio do Brasil, Dominus do Brasil, Dominus da Guiné, certo? Só que se você confundir essa moeda com essa e pagar o preço dessa por essa, você está perdendo um dinheirão enorme, porque essa moeda aqui é extremamente rara, certo? Isso, ela tem 40 pérolas, então ela vem aí nesse aviso, o catálogo dela é número 98. Ela custa 6 vezes o preço dessa daqui, porque essa aqui também é carinha, mas essa aqui são 6 vezes ou mais, certo? E essa outra, que é a Deguinha aqui, são 38 pérolas para a Guiné, o aviso veio um ano um pouco depois, mas elas são semelhantes. E no catálogo está com o número 154. Você vê que, às vezes, para diferenciar, você tem que olhar a legenda, e também com as pérolas. Você vai ver que a contagem das pérolas, às vezes, define bem direitinho o que é uma moeda, o que é outra, e quanto custa uma ou quanto custa a outra. Os valores acabaram circulando nos dois países, que aí misturou mais ainda, né? Porque tinha um grande comércio entre a Guiné, a Angola e a África, de um modo geral, comercializava com o Brasil e trocava, claro, mercadoria não era escambo, entrava dinheiro também. O dinheiro eram moedas de prata, de ouro e também muita de cobre, né? Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado qual que você está comprando. Claro que quem entra na numismática, às vezes fica meio perdidão, então a gente dá toda essa orientação, tá? Algumas moedas, e essas moedas são extremamente raras, essa bem mais e essa bem menos. Valor de cotação do REX, 6 a 8 vezes maior que a Deguin. Isso, e circular em torno dos dois países por causa do comércio bilateral, tanto o 5, como o 10, como o 20 e como o X, mas essas daqui é que causam mais atenção nossa para não perder dinheiro. Tá. Com licença, pessoal, vamos dar mais um tempinho para o doutor Enio tomar uma aguinha enquanto eu falo um slide para ele dar uma descansada. Sim. Então, agora a moeda... Oi? Só deixa eu dar um toque para quem está com a câmera aberta. Novamente, vamos pedir para desligar as câmeras, para que não fique travando. Quanto mais câmera estiver aberta, mais o sistema vai travar. Então, por favor, pessoal, que estiver com as câmeras abertas, para fechar, por gentileza. Então, tá. Pessoal, tem bastante gente, tá? Muitas câmeras vão para todo mundo, saem para cá, também acabam interferindo no nosso link e diminui a qualidade da voz. Então, quem puder desligar, a gente agradece. Então, voltando. Agora, a moedinha é o XX, o R$20 de 1775, mas como o doutor Enio falou, de um modelo específico, a coroa alta, com 41 pérolas, reverso invertido, que tem o catálogo número 147. Segundo, e ela é descrita no boletim 59 da Sociedade Numismática Brasileira. Segundo levantamentos, que se sabe até hoje, né, porque tudo que nós falamos aqui é o que se sabe, de repente, às vezes, podem aparecer sempre novas. Há 2 exemplares conhecidos desta moeda de reverso invertido. As moedas de cobre, na verdade, têm uma particularidade. Muitas pessoas se enganam com o reverso invertido. O normal das moedas de cobre é reverso medalha. Então, uma moeda de reverso medalha invertida tem reverso moeda. Só que
algumas moedas de cobre têm reverso moeda, como normal. Isso, volta e meia, tem uma confusão no pessoal. Com isso, até tem no livro, se vocês observarem, no livro de cobre, a gente colocou, sempre quando a moeda é invertida, para o padrão normal, a gente descreve, essa reverso moeda é a rara, essa reverso medalha é a rara. Porque invertido confunde. Se você disser, essa moeda de X réis de 1775, coroa alta, reverso moeda é a rara, já não é tão fácil de confundir. Você tem que conhecer o que é reverso moeda e o que é reverso medalha. Então, às vezes, é bom a gente começar a pensar em falar a especificação certa dela. Ela é uma reverso invertido, mas a rara é reverso moeda. As comuns são reverso medalha. Então, na verdade, qualquer moeda de cobre invertida é muito interessante, mas essa é muito rara porque até o momento só se conhecem 2 exemplares. Agora vou voltar para o Dr. Enio para ele continuar a palestra. Isso, após esse breve descanso, toma água e o nosso amigo Rosério aqui, muito craque também. Bom, então vamos repetir aqui. Dom José tomou posse em 3 de 12 de 1750, o Dom Sebastião lá foi o primeiro-ministro, isso. Então ele estava, assim, vamos dizer assim, incentivando toda a indústria, o comércio de Portugal, certo? Então precisava cada vez mais de dinheiro, moeda, para atender todas essas demandas, né? Então, como no Brasil aqui a gente não estava vencendo em fazer as moedas, ele também, em 10 de março de 1751, pediu que se cunhasse mais moedas de cobre para o Brasil. Isso, então aparece, então, olha, ele tomou posse em 50, 51 já estava a moeda no comércio aí. O X de 1751, com 55 pérolas e 49 pérolas, e tem o reverso invertido. Então, é uma moeda muito rara, certo? Olha, aparece uma moeda dessa, se você não tomar cuidado, será que eu já tenho uma dessas? Será que eu não cheguei? Não tenho? Principalmente quem não coleciona por todas as variantes, fala, não, mas essa eu já tenho, de X lá, tal. Certo? Então ele perde essa moeda reversa invertida aqui, que também é caríssima, certo? E o XX também de 51, esse já é um pouquinho mais numeroso, 51, 68, 70 pérolas, não, esse aqui, desculpe, são as comuns. As mais comuns. Isso, 59 pérolas, reverso invertido. Então, essas têm o reverso. Bom, não tem letra monetária, certo? Elas foram feitas em Portugal. Isso, qual a característica mais importante dela? Olha, que no reverso, eles chamam isso de zonas, né? Mas isso, na geografia, agora são os paralelos, né? O globo, e depois tem os meridianos, certo? Então, os paralelos são espessos e curvos, certo? É uma característica que difere de outras moedas, né? Então, lá eles chamavam de zonas curvas, porque tinha zonas tropical, equatorial, essas coisas. E são grossas. Com e sem carimbo valem altos valores, né? Além de serem invertidas, elas também têm essas características por trás para ajudar a identificar. Então, tem exemplar aqui de 1751 do X e de XX aqui, certo? Também tem, olha, muitas pérolas. Tá? Então, sempre essas moedas aqui, a gente tem que tomar muito cuidado. E uma das características, por que ela está colocada separada? Porque esses discos de cobre vieram direto de Portugal para o Brasil para serem batidas aqui, inclusive com os cunhos anexos, só que eram fabricadas, aprontadas aqui, né, vamos dizer. Então, essa é a característica dessas moedas que são muito caras também. Isso. Agora, outro detalhe que a gente tem que tomar cuidado, que eu também percebi muito tempo depois, graças aos ensinamentos de todos aqueles comerciantes e numismatas que existiam logo no meu começo, ao que eu devo muito do meu conhecimento. A gente não nasce sabendo nada, a gente aprende lendo e ouvindo os nossos colegas. Então, tudo que a gente
fala, a gente aprendeu, a gente não viveu nessa época. Então, a gente tem que aprender estudando. Dom José agora, né, também, moeda de R$ 5 de 1768 do Rio de Janeiro, com 44 pérolas, certo? Cunhada no Rio. Está no catálogo com o número 2009. Então, aqui eu trago as moedas que nos trazem confusão. Essa aqui é de Portugal. Não, desculpe, do Rio. Olha, tem o Rzinho aqui embaixo, desculpe. Certo? Então, olha, é um Vzinho de 1768. Essa aqui também é um Vzinho de 1768. Essa aqui também é um Vzinho de 1768. Cai uma dessa na sua mão, você tem que distinguir, porque essa aqui é rara e cara, certo? Isso. E essas daqui já existem, mas são comuns. Então, essa aqui, elas foram batidas no Rio, certo? Para atender uma certa demanda dessa época, que no próximo slide a gente vai explicar por quê, e elas acabaram sumindo todas, porque eram moedas baratinhas, né, de truco bem pequeno, aquelas nossas moedinhas de 1 centavo. Praticamente está desaparecendo tudo. E essas daqui, vamos dizer assim, foram feitas em maiores quantidades. Essa aqui veio de Portugal, olha, não tem letra no reverso, tá? E essa aqui foi feita na Bahia, também tem a letra B. Então, você vê, o que distingue é o reverso delas, tá? Então, cai uma moeda dessa nas suas mãos, você olhe o reverso, a primeira coisa. Claro que tem outras características, tal das zonas mais grossas, tudo bem. Mas essas daqui, olha, são extremamente parecidas, isso, certo? Então, você tem que olhar no reverso. Essa aqui é Portugal, essa aqui é Rio de Janeiro, e essa aqui é a Bahia, tá? A próxima, por favor. Isso. Tá, então aqui mais detalhes. Também no período de Dom José, os R$ 5 de 1768, repete um pouco, 44 pérolas, cunhadas no Rio, catálogo 2009. É uma repetição, certo? Cunhagem no Rio. Isso. Então, as cunhagens do Rio de Janeiro foram assim. Elas foram feitas, essa em 1765, em 1768, em 1772, certo? Isso. E em 1777. Isso. E por que então a 68 é muito rara? No catálogo 209. Observem o intervalo disso, que existe entre 68 e 72. Esse intervalo fez com que essas moedas ficassem muito raras, né? Então, elas foram editadas em uma pequena quantidade. Elas foram editadas em 1771. Isso, essa afirmação é de Kurt Prober, né? Certo? Que foi um dos maiores estudiosos, ao qual a gente deve muito desses conhecimentos. Certo? Então, por que elas foram feitas dessa? Então, houve um intervalo muito grande, faltaram essas moedinhas no comércio, então, urgentemente, o que eles fizeram? Eles pegaram essa moeda e resolveram aproveitar o cunho para fazer uma moeda, depois desse, em 1771, certo? Isso. Mas ela parece, como era o aproveitamento do cunho, certo? Elas foram feitas poucas, parece que 12.200 e poucas, certo? Então, essas poucas moedas, claro, valor pequeno, pouca moeda, logo desapareceram, usaram esse cobre para fazer outra coisa. Então, essa moeda também é muito rara. Olha, são só 4 conhecidas, para ver o valor que elas adquiriram. Valem 20 vezes as da Bahia. Isso. Então, observa aquele intervalo que eu falei ali entre 1768 e 1772. Tem a da Bahia também, certo? Essas já foram feitas bastante, são comuns. Na Bahia também não tinha assim, um uso tão grande, e sobraram um monte de moedas lá, certo? Então, tudo essas características aí, você vê que na Bahia, então, elas também não têm essa perolagem, elas têm 37 mais 2 pequenininhas do lado,
e a 38. Desculpe se eu falo muito rápido, porque tudo isso, como eu disse, está escrito aqui o resumo e também está tudo escrito no boletim para quem quiser, vamos assim, estudar o assunto, né? Eu só estou fazendo um alerta, senão a gente não acaba nunca aqui, certo? E vocês vão ficar cansados. Então, vamos passar por outros slides, por favor. Então, agora, o Rogério assume novamente. Vou falar um pouquinho, dar uma descansada para o doutor Enio. A moeda da vez é o X-Réis, em 1796, coroa baixa, 45 pérolas, data entre pontos, que o catálogo é o 303. Então, aqui tem uma coisinha, que é uma particularidade dessas moedas, que a partir de 1790, as moedas de cobre em geral, aparecem, as que aparecem sem o escudete são mais raras. Isso aqui foi o doutor Enio que me ensinou. A possível causa, que a gente crê, é que as moedas de valor monetário anteriores a 1790 estariam circulando, já tinham saído das grandes cidades, das capitais. Já as mais recentes estariam ainda nas principais cidades, capitais, facilitando a carimbagem do escudete. Então, por isso que, se você olhar nos livros, as moedas anteriores a 90 é mais comum sem escudete. As posteriores, elas são mais comuns com o escudete. E aqui temos esse lindo exemplar, não foi cunhada ontem não, pessoal, a moeda é assim mesmo, é um exemplar extremamente bonito, perfeito da moeda, de um X-Réis 1796, que é extremamente raro, e aqui ela com escudete, que é o modelo mais comum de moeda. Em termos de valores, como o doutor Enio falou, hoje em dia não dá para falar valor de moeda de cobre, dá para se ter ideia. As moedas sem carimbo valem perto de 20 vezes mais do que as com carimbo de escudete. Então, essa moedinha, às vezes as datas, você não percebe se é 90, 86, 96, essa é uma moedinha especial, todas desse período têm o seu interesse com ou sem escudete no período, são mais difíceis, mas esta aqui, se aparecer sem escudete desta data, realmente é uma moeda muito interessante, vale a pena guardar. A coroa baixa de 45 pérolas. Então agora, depois de uma pausinha, doutor Enio, vamos voltar aqui. Isso. Praticamente o mesmo tema, né? Dona Maria I, moedas já era viúva aqui, né? Foi em 1786 que faleceu Dom Pedro III. Isso, o XX, ele falou do X, agora do XX, de 1790 até 1796, sem carimbo de escudete, sempre mais rara. É a mesma explicação. Por que as moedas ficavam, essas moedas ficam raras? Elas podem serem raras porque elas foram editadas em número pequeno, certo? Elas ficam raras porque desaparecem e elas ficam raras porque às vezes têm essas características, né? Certo? E como muito bem explicou Rogério, as mais antigas disseminaram-se por toda a colônia e as mais recentes ficavam temporariamente mais tempo na capital e eram mais fáceis de recolher e carimbar. Então, a explicação do Rogério, o que nós chegamos, nós dois, a essa conclusão, é muito técnica, inclusive, né? Os valores sem escudete valem perto de 17 vezes as com escudete, certo? Isso. E também, no 1700, isso, o XX de 1796, só coroa baixa. Outra característica que torna as moedas mais raras. Existiam, na Casa da Moeda de Lisboa, em Portugal, lá, né? Certo? 3 equipes que eram autorizadas a cunharem moeda, certo? E eram 3 equipes com 3 chefes diferentes, ou 3 artistas diferentes. E esses artistas, cada um criava um modelo de moeda que era mais agradável a ele no seu, vamos dizer assim, no seu gosto estético da coisa, certo? E era apresentado ao rei e o rei aprovava. Então, teve épocas, dessa época que inclusive nós estamos falando, o seguinte, a mesma moeda XX de 1790, certo? Com a coroa alta
Isso apresenta outros similares, né? Isso, ela tem, por exemplo, aqui está escrito, olha, ela existia com coroa baixa, certo? A mesma data, o mesmo valor, tudo. A coroa média e a coroa alta, certo? Então eram 3 equipes diferentes. Mas algumas equipes, por exemplo, essa daqui, XX de 1796, e aquela anterior X que o Rogério descreveu, elas foram feitas só pela equipe que fazia coroa baixa, certo? Então, por natureza, elas são de menor números, certo? E ficaram mais raras. E também a quantia e essas características da coroa deixam ela tão rara que elas são caríssimas. Aquela anterior é muito bonita, mas você não encontra em lugar nenhum, é só aquele colega que nos cedeu aquela imagem. Valores: sem escudete vale perto de 17 vezes as com escudetes. Causas e item, né, certo? Anterior, antigas mais espalhadas, as novas mais concentradas. Você vê que a gente concentra tudo, os nossos dizeres, mas isso nos boletins lá está bem explicadinho para quem quiser estudar o assunto, certo? Bom, Dona Maria também, moeda XX de 1799, coroa baixa, e existe coroa baixa, coroa alta, ambas são raras. Por que essas moedas agora são raras? Porque em 1799 foi um ano curtinho para essas moedas de módulo maior. O que aconteceu é o seguinte, já estava surgindo, nós vamos ver nos slides próximos, lembra, o módulo reduzido, o módulo mais econômico, o módulo menor. Então, a moeda de mesmo valor com essa data era metade do tamanho e metade do peso. Então, essas moedas são extremamente raras, desde o começo. Tanto é que elas têm a coroa baixa e a coroa alta também muito valorizada, principalmente a coroa alta. Então, XX de 1799, coroa baixa, catálogo 312. Valores: sem escudete valem perto também de 17 vezes com escudete. Esse número aqui é meio aleatório, hein, gente? Isso daí vai depender da vontade da necessidade de quem vender e da ânsia de quem comprar. Então, mas dá uma boa base da valor de um e de outro. XX de 1799, coroa alta, é no catálogo 343. Então, citado esse número, porque é mais fácil de achar, principalmente para os iniciantes. Valores: sem escudete vale 55 vezes as com escudete. Então, você vê a discrepância, né, entre o que tem escudete e a que não tem escudete. Causas: e de anterior, antigas mais espalhadas e novas concentradas. Então, fora isso, fora esse mais espalhadas e mais concentradas, tem essa característica de que elas já estavam no fim da edição dessas modelo maior e logo então foram desaparecendo. Bom, que tem essa palavra aqui, Napoleão. Então, para lembrar que nesse ano de 1799, Napoleão foi coroado o rei da França, né? Isso, imperador, certo? E começou a atormentar todos os aliados da Inglaterra, certo? Então, logo em seguida, vamos dizer assim, a família real portuguesa teve que, vamos dizer assim, se adaptar ou mudar para o Brasil, né? Isso nós vamos ver logo mais adiante. Isso. Então, essas são as características. Então, claro que todo esse aperto que Napoleão dava a Portugal por ser aliado da Inglaterra, levou Portugal a vamos dizer assim, uma dificuldade econômica. Então, para resolver essa dificuldade econômica, vamos fazer o seguinte, vamos fazer as moedas com o mesmo tamanho, mas vamos gastar menos material. Fizeram o módulo reduzido. Então, essa é uma das explicações para o módulo reduzidos que nós vamos começar a ver adiante. Bem, novamente, vamos dar uma pausinha para o doutor e vamos trocar aqui de palestrante. Agora, as moedas que nós vamos falar são os XL, os R$40, de 1790 e 91,
das quais a data, nessas duas datas, as mais raras são as de coroa alta. Então, um levantamento que nós temos, como falamos, por enquanto, preços e quantidades está sempre sujeito a novidades no mercado, e é isso que é interessante. A XL 1790 coroa alta, de catálogo 350, sem escudete, até o momento são duas conhecidas. Então, elas são muito raras. E elas são raras que a gente colocou até as imagens com o escudete aqui, mas nós estamos falando a sem escudete, né? A outra peça rara, interessante de falar desses tipos, é a coroa média de 1790. Por quê? Segundo o estudo de Kurt Prober, essa peça seria falsa. Se nós notarmos aqui, ela realmente tem um quê particular, ela tem um jeito diferente de cunhagem, ela pode ser falsa, mas é possível, mas tem que dar uma olhadinha. Mas é interessante falar que possivelmente essa peça de coroa média é falsa, segundo Kurt Prober. Todas essas coisas merecem um estudo novo, a gente dá uma nova olhadinha, não duvidando do Prober, mas a gente sempre pode descobrir uma novidade. E a outra peça muito interessante é o XL de 1790, também coroa alta, de catálogo 351, sem escudete, que segundo Prober, só existe uma conhecida, e ele escreve em seu catálogo, muito feia, BC assim. Essa moeda, teoricamente a mesma que Prober fala, há alguns anos atrás apareceu num leilão, ela estava realmente num estado bem feio, e ela acabou, um leilão da internet, acabou voltando para o Brasil. Ela foi vista em São Paulo, no encontro da Sociedade Numismática Brasileira, lá com alguns colegas. Realmente é uma peça que não está num estado muito bonito, mas a de coroa alta, né, coroa alta, em 1791 existe uma peça conhecida até hoje. Ninguém viu uma segunda peça até agora sem escudete, porque todas elas foram aplicadas o escudete. Agora, tem um detalhe, pessoal. Nós falamos aqui coroa alta, coroa baixa, coroa média. Para quem já conhece, entende, tudo bem. Novamente, nós vamos fazer aqui um chamado que tudo isso, há artigos falando bem mais sobre esses detalhes nos boletins da sociedade. Por que a gente gosta de falar nos boletins? Porque são os 30 anos, a gente quer mostrar que nesses 30 anos, todas essas coisas que hoje estão muito mais em moda, muito mais interessantes para o meio numismático, elas tiveram seu tempo nos boletins da sociedade. É interessante ler os boletins, porque muita coisa que está aqui, nesses boletins, no futuro vai se tornar talvez muito mais conhecido no meio numismático. Quem quiser ver pela história, nós temos 3 artigos do Dr. Enio, que inclusive a história das coroas médias foram um estudo do Dr. Enio, elas não eram tão citadas, o Dr. Enio fez um estudo bem especial nesses 3 boletins, que acabou virando o livro das coroas de cobre de 2015, que é um trabalho que é muito bom para se identificar as coroas. Se você quer conhecer, o pessoal que já trabalha um pouco, tem a coleção, já tem uma facilidade, mas quem não conhece, classificar as coroas alta, média e baixa pode ser um pouco difícil, ainda mais a média, que fica no meio, mas temos esses 3 boletins e o livro das coroas de cobre de 2015, na qual, se você quiser aprender, são fontes, assim, você vai sair craque de diferenciar as coroas, que às vezes, essa diferenciação é muito importante, porque uma coroa baixa é comum, a coroa alta é rara, né? Então, agora vamos falar de uma outra moedinha muito interessante aqui, vou passar para o Dr. Enio, que ele tem uma história especial dessa peça. Opa. Isso aí. Muito bom. Então, o item 13, D. João Regente, moeda X de 1805, coroa alta, com 35 pérolas, isso. E outra característica, a data tem os números bem miúdos, né? Isso. Bom, ela está listada no catálogo 384, era conhecido apenas um exemplar, hoje são 2. O que aconteceu? Recentemente, Natal do ano passado, eu recebo oferta de um numismata, isso, e a origem da moeda é do Rio Grande do Sul, me apresentou outra moeda igual a essa. Examinamos frente, verso, e chegamos à conclusão que a moeda é autêntica por todas as características e minúcias, certo?
Então, agora são 2 exemplares conhecidos. Por isso que tem que tomar toda atenção. Quem for se dedicar ao colecionismo, tá, de cobre, preste muita atenção nos detalhes, certo? Essa é uma moeda extremamente valiosa. Podia passar desapercebida, porque existe essas X de 1805, ou isso, a coroa baixa, certo? Na perolagem de 38, 39 e 41. Isso, que são relativamente comuns. Você encontra, eu achei um cobre X de 1805. Aí você fica todo entusiasmado, mas você vai contar as pérolas. Se não tiver 35 pérolas, e esses numerizinhos pequenininhos aqui, bem menores do que as outras, certo? É outra moeda. São comuns, não são tão comuns, mas são bem mais baratas do que essas daqui, né? Só existe dois exemplares. Essa moeda aqui é uma fotografia e enviada por José Serrano Neto, nosso companheiro, que teve especial gentileza de nos ceder. Essa moeda já foi do Vinícius, já foi do Fábio, Pigliorini, e então é uma moeda assim que já passou pelo Kurt Prober, sabe? Então foi uma moeda que já passou por vários colecionadores e todos eles atestam a especificidade desse exemplar aqui. E agora, graças a Deus, apareceu mais um aí. Existe coroa média também, né, como eu já disse, e os dizeres são regens com ponto, e tem 39 pérolas. Então, você vê, 39, 38, 39 e 41. 35 é só essa. E tomara que alguém mais ache mais uma. E essa moeda que nós encontramos e acabamos comprando, estava lá, vamos dizer assim, no Rio Grande do Sul, isso, com colecionadores, mas não sei se eles tinham atentado ou não à especificidade. Bom, se bem que nós pagamos também o preço justo por ela, né? Certo? Então, é uma característica que a gente sempre incentiva que as pessoas estudem, vejam os detalhes. Se você vai se dedicar a alguma coisa, vá a fundo, seja especialista para não perder oportunidades. Por favor. Isso. Bom, agora outra característica também é o item 14, Dom João Regente, isso, a moeda X de 1812 no catálogo 426. Essa é fácil da gente deixar passar se não prestar atenção. Vejamos, eu já falei da moeda X de 1805. Essa aqui é o mesmo tamanho. X de 1806, X de 1805. Você fala, pô, então tem outra X de 1805? Tem, mas atrás tem o R de ser, vamos dizer assim, cunhada no Rio de Janeiro. E aquela outra não tem letra, vamos dizer assim, numismática nenhuma. Olha, em 1805 foram feitas 400 mil. Depois, em 1806, foi feito quase 3 vezes mais, 1136, 232, certo? Depois, houve um intervalo, isso, olha, de 8 anos até 1814, certo? Que também foram feitas poucas, 66 mil. Esses números são todos do Caffarelli, né, que dá do livro de numismática, e do Prober também. Que nem eu falei, não vivi nessa época, a gente copia todo o conhecimento de quem nos antecedeu, graças a Deus eles foram brilhantes e publicaram todos esses estudos. Em 1801, vamos dizer assim, também uma quantia pequena. Bom, então sempre observar, para exemplificar e explicar o motivo dessa moeda de 1812 ser rara, esse intervalo de 1806 para 1814. Bom, existem agora atualmente conhecidos, segundo o Prober, né, só 3 exemplares conhecidos. Isso. Bom, como o Rio de Janeiro, vamos dizer assim, era já nessa época muito mais movimentado que outras províncias, certo? Ficou faltando moeda de troco menor, né?
Então, o que eles falaram? Bom, então temos que fazer mais moedas. Então, faça um pouquinho mais de moeda de X, de réis, isso, e outros tipos que valorize mais. Então, também começaram em 1812, começaram a bater a moeda de XX, 20 réis. Por quê? O dinheiro já tinha desvalorizado um pouco, já havia necessidade cada vez mais, devido à inflação, de fazer moedas um pouquinho mais baratas. Então foram feitas poucas, parece que 12 mil moedas, mais ou menos, de 1812 aqui, tá? Certo. Então, esse pouco, moeda pouco valia pouco, né, no comércio, sabe? Foi desaparecendo, derretida, perdida, e sobraram só 3. Outra característica importante, certo, que toda moeda X de 1812, elas são emendadas, certo, de 1806. Aqui na figura não aparece muito direitinho, mas se você ver, é uma moeda dessa que foi mudado para 1812, certo? Então, por isso também que foram pouco. Provavelmente só existia um cunho, esse cunho só deu para bater 12 mil, depois ele se estragou e não se interessaram em fazer mais, porque já começavam a aparecer as moedas de XX de 1812 para frente, né? Certo? Isso. Poucas, então, são essas daqui. Isso, talvez comentar do escudete, que e também é um pouco estranho. Bom, e também isso, aí o escudete aqui também é bem estranho, parece, segundo o Probe, que esse escudete seja falso. Mas a gente tem a foto dessa daqui guardada também. Bom, e também existiam essas outras moedas na Bahia, né? Certo? Então, por isso que ela se tornou rara, que nem eu falei, ou é feito pouca para ser rara, ou elas desaparecem, ou existe alguma característica especial. Então, essa aqui foi que era pouco valor, foi desaparecendo, e então tem essa característica de ser emendada. Isso, vamos ver o seguinte, agora você, Rogério, outra. Então, trocando novamente para isso, vamos dar enquanto isso, um descanso é outro trabalho. Então, uma aguinha, vamos falar. Essa moedinha, então, eu vou falar em especial, é a famosa R$80 1825P, a moeda de cunhagem para o Grã-Pará. Hoje ela não é mais tão desconhecida, o pessoal já está conhecendo bem ela, o pessoal está procurando a moeda. E por muito tempo ela se pensou que ela era falsa, porque ela tinha algumas características bem diferentes. Primeira, elas sempre são recunhadas em moedas de XL réis, algumas com escudete. Então, era uma moeda recunhada. Acontece nas moedas de cobre, mas não é uma coisa tão comum, e todas elas eram recunhadas. Segundo, elas eram muito mal cunhadas. Existem casos que você vê mais da moeda base do que da moeda cunhada em cima. Algumas nem se vê a data, não se vê muita legenda. É uma característica, é difícil de ver uma mais bem cunhada com todos os detalhes. Quem já viu algumas peças percebe que a cunhagem era bem difícil. E elas têm uma característica bem peculiar, que no reverso, aqui no zodíaco, elas têm a palavra Álvares gravada. Talvez aqui não dê para ver na foto, mas aqui tem o gravador que fez este cunho, ousou colocar o nome dele aqui. Então, por muito tempo, elas eram consideradas falsas. Lerner falava que talvez fossem supostas para São Paulo, se tinha muitas teses. Só que, ultimamente, elas têm atingido altos valores no mercado. Por quê? Porque se descobriu, inicialmente, as primeiras notícias que teve dela foi um boletim da sociedade, o boletim 62 de 2015, que elas poderiam ser moedas de cunhagem do Pará, feitas por José Araújo Roso, lá no seu curto período como governador do Pará. E já em 2018, o colega Edil Gomes esplendidamente achou documentos que confirmaram, sem sombra de dúvida, que essas peças, tanto as de prata quanto as de cobre, seriam feitas por Roso lá no Pará, nesse período. É fantástico o trabalho, o Edil me convidou para gentilmente participar do livro, mas o trabalho que ele fez aqui de achar documentos, há poucas moedas desse período com tanta documentação como tem essa moeda. Então, ela de uma moeda falsa passou a ser considerada
uma moeda da cunhagem para o Pará. Então, é uma moeda muito interessante, bem rara. Às vezes pode passar desapercebida porque ela é recunhada. Embora hoje as moedas de cobre recunhadas estão chamando muito mais a atenção do pessoal. Mas é uma moedinha que às vezes não se vê a data, não se vê o P, mas é bom prestar atenção porque é uma pecinha que tem chamado muita atenção, tem atingido um bom valor no mercado, o pessoal se interessou, e ela tem uma grande história muito bem contada nesse livro do colega Edil Gomes, que eu recomendo, e parece, não quero adiantar nada, mas parece que vai ter novidades aí sobre as moedas, talvez o Edil vai lançar novas informações sobre essas peças, que pode trazer umas novidades interessantes. Então, agora vamos falar então das R$80 1831B da Bahia, especificamente que foram florões oblíquos e 27 tulipas. E nos catálogos ela tem o número 660 e 668 com e sem carimbo. Então, qual que é a história dessas moedas? São da cunhagem da Bahia, que, como o doutor Enio também fala, temos os números da cunhagem do período. Em 28, elas foram feitas 2 milhões e 500 mil, mais de 2 milhões e 500 mil de moedas de R$80. Em 29, quase 4 milhões de moedas de R$80, é muita moeda. Já em 30, se caiu a produção para pouco mais de 350 mil, quase 360 mil moedas, é uma queda muito grande. Já em 31, não se tem informação, ao menos que a gente saiba, da cunhagem de moedas dessa data de R$80 na Bahia, mas se sabe que foram muito poucas. E o que acontece? Essa moeda é uma moeda muito rara. Só que tem um probleminha, como a letra B é muito parecida com a letra R, muitas pessoas acabam achando uma moedinha gasta de 31 do Rio e acham que é da Bahia. Já aí é muito fácil de identificar. As moedas 31 da Bahia tem 27 tulipas. Se você for contar aqui as tulipas, são 27. Já as do Rio são de 19 a 24. Então, se você não consegue identificar a letra, mas contou as tulipas, é 19 a 24, é Rio. Se for de 27, fique feliz que é uma moeda da Bahia. Muitas pessoas perguntam, não, mas não poderia ser um cunho do Rio que foi reaproveitado? Até hoje nós nunca vimos uma moeda com tulipagem diferente de 27 que fosse possível identificar para dizer que havia outras. Então, até hoje, até que apareça uma moeda com uma tulipagem diferente da Bahia, que seja fácil identificar, para nós, se for tulipagem de 19 a 24, são do Rio. Aqui, daí, temos uma outra dica. É interessante, é uma coisa que nós observamos fazendo o livro, quem coleciona moedas, os R$960 de prata, os patacões, e conhece as moedas, trabalha com elas, gosta de variantes, consegue identificar as moedas do Rio e da Bahia facilmente. Existem regras do reverso, dos travessões, dos triângulos e losangos, quando a letra não é possível de ver, se é letra B ou R. Mas quem é conhecedor, colecionador, trabalha muito, conhece as moedas da Bahia, diferencia as da Bahia e do Rio pelo inverso. Porque quem abria os cunhos na Bahia tinha uma particularidade, tinha um jeitinho de coroa, de letras, quem tem experiência reconhece. E isso nós podemos ver também nas moedas da Bahia e do Rio. Aqui nós temos uma 30 do Rio e aqui uma 31 do Rio. Se nós notarmos, os florões e as cruzetas, nas do Rio, são próximas do 80, e já um pouco mais afastadas das tulipas. Aqui nós temos uma 31 da Bahia, uma 30 da Bahia e a 31 da Bahia. Se nós notarmos, as tulipas e florões estão afastadas do 80 e próximas das tulipas. Aqui nós vemos essa mesma característica. Se você botar várias moedas da Bahia e do Rio, lado a lado, você vai notar, é uma característica comum. Eu diria que 95% dos casos, pode não ser uma regra pétrea, existem exceções, mas eu já acho até que as exceções que não combinam com essa descrição são até moedas falsas. Mas, se você tiver uma moedinha da Bahia, de qualquer data, que você, aliás, uma moedinha que você não consiga ter certeza que é da Bahia, se ela tiver essa característica dos florões e pétalas próximo das tulipas e afastados do 80, ela é uma moeda da Bahia, quase certeza. E se ela for tulipas e florões afastados
florões e cruzetas afastados das tulipas, ela é uma do rio. E isso vale também para os 40 réis. É uma característica do gravador da Bahia e do Rio. A Bahia fazia mais afastado do 80 e o do Rio mais próximo do 80. É uma dicasinha aqui que serve para todas as moedas do Rio e da Bahia. As da Bahia, as tulipas, não precisa se ir mais longe que isso. Mas as outras, as da Bahia, às vezes não se pode ver, tem muita gente que tem dúvida, as moedas são um pouquinho gastas. Esta dicasinha aqui ajuda a identificar também. Então agora, um outro slide que eu vou tomar a liberdade de conversar aqui com vocês. São uma moeda polêmica, os 80 réis, 1826G, da Casa de Goiás. Florões verticais, 23 tulipas. Essas são consideradas falsas pelo Prober, mas estão catalogadas com os números 687, normal, e 692, com carimbo geral. Então, Prober fala que essa moeda, que existia, porque em Goiás existia a Casa de Fundição desde 51, mas só foram permitidas moedas em 23, na Vila Boa de Goiás, teriam sido começadas a ser produzidas somente em 28 de 80 réis. 28, 29, 30 e 31, letra G, seriam legais, segundo o Kurt Prober, com essa numeração de catálogo. Essa ele duvida que ela possa ter sido cunhada, ele diz que é falsa. Eu acho que merece mais estudo, é interessante, até porque tem uma coisa que o pessoal, às vezes, não se atenta muito. Os falsários produziam moedas falsas de diversas datas. Podem existir moedas falsas e verdadeiras dessas peças, de qualquer moeda. Às vezes, Prober viu uma moeda, achou que era falsa, ele pode ter pego uma falsa. Não quer dizer que não haja moedas verdadeiras. Essa moeda, a polêmica, é interessante, mas merece um pouco mais de estudo. É uma moeda muito interessante, também muito escassa. Quando pega na mão, é bom olhar, ver a data, 26 é especial, merece um pouco mais de estudo, mas ela é uma moeda que merece atenção também. E aproveitando, eu gostaria de falar aqui de uma outra moeda de Goiás, que é a 75 réis, 1823 de Goiás. Elas seriam, teoricamente, as primeiras moedas cunhadas lá em 23, quando foram autorizadas. Talvez por causa disso, todas elas são recunhadas. Possivelmente com autorização de cunhagem, o Goiás, no interior do Brasil, dificuldade de conseguir os discos da moeda, eles aproveitaram moedas da colônia, moedas de XX réis, e recunharam 75 réis nela para usarem no troco do ouro em pó. E mesmo assim, elas são muito raras. Aconteceu há pouco tempo, existe um grupo de cobre, vários dos participantes devem estar aqui ouvindo a palestra, foi feito um levantamento muito interessante das peças conhecidas em catálogos, em coleções, das pessoas que estavam ali, de peças de catálogos, eles identificaram 49 peças sem carimbo, e somente 8 peças carimbadas com o carimbo geral. São só as conhecidas? Não. As conhecidas, sim. Devem existir mais. Obviamente, existem algumas coleções que não foram avaliadas e devem existir peças no estrangeiro. Mas aqui nós vemos, pelo esse levantamento das coleções conhecidas, que elas são realmente também peças muito raras. E, às vezes, elas podem estar mal cunhadas, a data não ser muito visível e pode passar desapercebida. Mas, como comentado antes, as recunhadas têm chamado muita atenção do pessoal, merecem um estudo. Não despreze se é uma moeda recunhada, mal cunhada, ela pode ser uma moeda muito interessante. Então, para devolvendo a palestra ao doutor Enio aqui, novamente. Aviso, quem estiver um pouquinho cansado, tá bem no finzinho aí, mais uns 10, 15 minutos a gente termina a exposição. Isso, pede desculpa aí pela rapidez com que estamos falando, mas que nem eu falei, tudo isso está impresso, depois quem quiser se aprofundar, tudo bem. Bom, então, é o que essas manchinhas amarelas aqui no mapa do Brasil representa a ocorrência de ouro naquela época e provavelmente agora também. Então, nós vamos falar agora de Cuiabá, certo? Perdão. Perdão. Isso, de Cuiabá. Isso, Cuiabá também foi descoberto o ouro em 1719.
E começou aquela exploração pequena, certo? Esse ouro todo embarcava em caravanas e vinha ou para o Rio de Janeiro ou para Bahia, para ser fundido e enviado para Portugal. Porém, em 1751, D. José, o Marquês de Pombal, autorizou que aqui se formasse uma casa de fundição. Isso. Depois da casa de fundição, quando o Brasil saiu também daquela liga da dinastia filipina, que libertou Portugal da Espanha, se separaram, ele teve a autonomia novamente, certo? Então, foi, vamos dizer assim, autorizado aqui um administrador, certo? Chamava-se Antônio Rolim de Moura Tavares. E ele, então, ficou encarregado de formar uma casa de fundição. Só que essa casa de fundição era meio precária, mas em 1753 ela começou a funcionar como fundição, certo? Só fundição. Não confundir casa de fundição com oficina monetária, porque depois ela passou a ser oficina monetária. Oficina monetária é aquela que tem autorização para carimbar as moedas. As primeiras carimbos foram transformar a prata, as patacas espanholas, em moedas de Portugal com o carimbo, né? Seriam os carimbos coroados. A origem dos carimbos coroados de prata estão aqui. E tem uma história seguinte: essa casa de fundição foi autorizada, ou praticamente mandada, que se deslocasse mais para o lado. Por quê? Aqui tem 300 quilômetros. Então, você estabelecendo atividades portuguesas aqui, você ia conquistando esse território dos espanhóis que estavam desse lado. Porque o espanhol, a parte interior foi dividida de acordo com o número de habitantes de que nacionalidade estavam localizados ali, era o predomínio daquele país. Desculpe toda essa história, mas eu acho tão bonito a gente entender essas coisas. Aqui é a Vila Boa de Goiás, né, que chamava-se na época. Agora, em Goiás, é a cidade de Goiás Velho. Isso, eu tive a oportunidade de visitá-la e tem ainda a casa onde era a casa de fundição, certo? Só que agora uma repartição pública da Justiça Federal. Então, tudo isso daqui deu origem a moedas. Então, aqui, olha, a ocorrência de ouro, Minas Gerais fica aqui, né? Isso, vamos dizer, Sabará, Vila Rica, Mariana, tudo aqui, é o núcleo de Minas Gerais aqui. Isso, só fazer uma menção aqui em Curitiba, certo? Olha, isso aqui nós somos meio bairristas, nós estamos em Curitiba, e aqui teve ouro também, mas no tempo vamos dizer assim, só vamos assim, campear ouro, né? Tanto é que tem uma localidade aqui que chama Bateias. Bateias é aquele recipiente que ajuda a pegar o ouro, né? E também tem uma localidade que agora só extrai água mineral, chamada Ouro Fino. Esse nome também vem dessas localidades. E no litoral nós temos um rio ali no litoral paranaense chamado Faisqueiro. Então tinha esse ouro de aluvião, que a gente diz aqui. Então, essa é a história da divulgação do Brasil. A distância aqui era tão enorme, você fala, puxa vida, você, como que fazia? O manda-chuva que ia tomar conta lá da região, certo? Ele foi nomeado em 1748, só que ele demorou 3 anos entre o preparativo da família, toda a mobília, toda essa viagem e tal, até chegar nessa localidade. É em 1751 que ele se estabeleceu aqui. Outra coisa, a Casa da Moeda foi um tempo para cá, mas ela não parou aqui, porque ele já tinha tantas amizades aqui, ele falou, não vou tirar daqui e magoar meus conterrâneos. Então, ele foi para lá, fez a Casa da Moeda lá um pouco e logo ela voltou. Em 1819, ela voltou para cá. Certo? Bom, então vamos seguir. Esse é um pouquinho de história para ilustrar o conhecimento. Tá? Aqui. Dom Pedro, agora já o Império, né?
Dom Pedro I, moeda de 20 réis de 1825, florões verticais, isso. E veja aqui, 1825, C. Então, Cuiabá. 24 tulipas, catálogo 697, 698, certo? Então, aqui está o Antônio Rolim de Moura Tavares, que foi o chefe lá da capitania. A Casa de Fundição de Cuiabá, então, criada em 1751, acho que já mencionei, parte muda em 1753 para Vila Bela, isso eu já mencionei, distrito de... Ele era assim, Vila Bela, mas era distrito de Mato Grosso. Fronteira com os espanhóis, para a gente poder conquistar e assegurar território. Primeiro, oficina monetária, que, como eu disse, quer dizer, depois de fundição, oficina monetária, e após, em 1819, volta para Cuiabá, aí ela ajudou a carimbar o carimbo de escudete de 1809, e também os 8 reais espanhóis, que receberam aquele carimbo de 1960, também foi feito lá. Quer dizer, como tem história de cobre e tem história de prata, mas nós se dedicamos ao cobre. E também depois o carimbo geral também chegou lá em Cuiabá, na época adequada. Isso. Os valores são moedas muito raras, certo? Muito raras. Olha, sem carimbo, o valor já é alto. Com carimbo só existe uma conhecida, certo? Então, não tem preço. Depende de quem quer vender e de quem quer comprar. Certo? Vamos ao seguinte. Isso. Bom, aqui, então, continuamos agora dando dedicação à Casa de Cuiabá para prestigiar também o grande número de moedas que foram feitas lá. O item 20, Dom Pedro I, né? Então, primeiro reinado, moedas de 80 réis, de 1827, florões verticais, 24 tulipas, catálogo 718 e 20. Essa é a menção aqui para facilitar quem está estudando, né? A pessoa vê isso daqui, já corre lá no catálogo, no livro, já se localiza, olha a figura, aprende muito mais rápido com a imagem, né? Casa da Moeda de Cuiabá, cunhadas em 1826, 27, 28 e 30. Então, por que essa aqui vamos assim, é rara? A única explicação, eles tinham que receber os discos de cobre para que eles fossem cunhados lá, tá? Tudo bem, só que tinha que levar todo aquele caminho, um monte de cobre, que devia pesar bastante e duro de transportar. Provavelmente nessa época existia tão pouco, então autoriza o que tiver aí, faça e pronto. Aí, depois o tempo foi passando, então eles fizeram já outra data. Todas apresentam variantes dos detalhes de florões, então, florões oblíquos, florões verticais e o número de tulipas, né? A mais rara é de 80 réis de 1827, difícil de encontrar. Sem carimbo, tem esse código no catálogo, é o mesmo do Amato e o nosso, sabe? A gente fez pediu uma autorização para eles, então esse número está no catálogo deles, está no catálogo nosso, e senão cada um fica criando uma linguagem diferente e confunde mais. Mas graças a Deus está indo muito bem. Isso. Agora, então, vamos passar mais para frente, que, como eu falei, está no finzinho. Agora, voltamos para o Rio de Janeiro, né? Isso. Bom, hoje, que dia é hoje? 7 de abril. O que representa esse na nossa história? 7 de abril, até nós marcamos essa live aqui, por causa que hoje é um dia significativo. 7 de abril de 1831, é o dia que Dom Pedro I abdicou do reinado e nomeou seu filho, que seria Dom Pedro I, futuramente o novo imperador. Então, essa data, graças a Deus, trouxe a felicidade, que recebemos um imperador jovem, 9 anos, depois foi tido a maioridade, e foi um grande imperador que a gente tem orgulho até hoje dele. Mas esse período foi muito conturbado, porque Dom Pedro abdicou e viajou para Portugal para defender o reino dele de português também. E, claro, isso trouxe
assim, uma grande desordem na organização, porque quem governava não era Dom Pedro II, porque era muito jovem, então eram os regentes, né? Então aquelas regências, e tinha muita política também naquelas regências. Então, muita moeda falsa de cobre nessa época, então eles resolveram recolher todas as moedas, substituí-las, sabe? Então, chegou uma época então que faltava dinheiro devido a essa toda desorganização para pagar os militares, ou, de uma maneira geral, as tropas que mantinham as ordens e todos os funcionários públicos. Então, as casas da moeda do Rio, de São Paulo e da Bahia, eles tinham já praticamente decretado o fechamento delas, né? Mas elas foram autorizadas excepcionalmente que se fabricasse mais um pouco de moeda para poder saldar esses pagamentos. Então, em 1832, uma ordem especial, um pouco de moeda deveria ser fabricada para atender o comércio de negócios habitual do Rio de Janeiro, do comércio pequeno. Então, você vê que foram cunhadas os 20 réis de 1832, 14.485, uma quantia muito pequena, o valor era baixo. Então, depois de um certo tempo, essas moedas de cobre foram desaparecendo, e essas daqui foram desaparecendo muito mais rápido ainda, né? Isso. Então, toda moeda que vai saindo de circulação vão desaparecendo, e aí dos colecionadores que aguardem, né? Certo? E mais rara ainda, uma carimbada. Isso. Essa moeda também eu comprei, ela estava perdida no tempo que moeda de cobre existia bastante, na mesa de um comerciante. Eu olhei aquela moeda, o preço não estava baixo, não, mas eu falei, que oportunidade, fiz um sacrifício e comprei. Depois essa aqui veio na sequência também. Então, 20 réis de 32 sem carimbo, sempre, olha, só sempre ou muito bem conservada ou até menos estada, né? Era moeda que circulava muito, foi muito desprezada, deve ter ficado perdido lá, jogada para cá e para lá. 20 réis com carimbo, isso também é a mesma coisa. Então, são moedas raras. Do jeito que eu olhei, aquele senhor que estava vendendo essa moeda nem era colecionador, ela estava lá, não sei como que ele conseguiu, também não perguntei, comprei e pronto, né? Então, quem estuda tem essas oportunidades, né? O conhecimento abre oportunidades em todos os ramos, né? Ótimo. Então, agora, por favor, outro. Isso. Olha, Dom Pedro II também, moeda de 80 reais, de 1832. A mesma, florões irregulares. A gente fala de irregulares porque, teoricamente, eles devem ser oblíquos, mas você olha com lupa, estão tão mal batidos, né, que você fala, não, realmente é oblíquo, mas dá dó, são tão irregulares, tudo, né? E ela tem 29 tulipas. No catálogo, 1756, sem carimbo, 1750 com carimbo, o valor com carimbo vale o valor. Você vê que elas têm um acabamento muito ruim, mas existem, né? Curto e Probe considera falsa, vamos assim, considerava, né? Se ele fosse vivo, ele ia mudar de opinião. Por não ser encontrado documentação, provisão, mas existe a provisão provisão de 1175, do dia 30/9 de 29, interrompe a atividade da Casa de São Paulo. Por isso que eles falaram, bom, se ela interrompeu o movimento dela e o trabalho dela em 29, como é que sai uma moeda de 32, né? É falsa. Ele era muito rígido, né? Disciplina alemã. Tem papel escrito? Tem. Não tem? Não tem. Porém, o Meil, né, cita aviso de 3 de janeiro de 1832, que autoriza em São Paulo a cunhagem da moeda de cobre necessária às despesas das províncias. Então, com a saída de Dom Pedro I, nomeação de Dom Pedro II, em 1831, teve um
debacle, vamos dizer assim, do Brasil inteiro. Em São Paulo não ficou atrás, ficou faltando dinheiro para pagar os militares, a segurança e os funcionários públicos. Então, excepcionalmente, deixaram fazer umas moedas. E fizeram meio na corrida lá, né? Certo? Tanto é que essa daqui, olha, ela é, claro, bastante antiga, e aqui foi um arremedo, vamos dizer assim, de carimbo sobre uma moeda igual àquela. Então, ela não é falsa, ela só não tinha a documentação. Isso, muito bem, isso. Agora, então, nós vamos devolver ao Rogério para as considerações, isso, agora, suplementares. Só para voltar, né, o assunto dos 30 anos e mostrar, não que mais ele precisasse ser confirmado, né, mas também no boletim 62 da CNP de 2015 foi encontrado um outro documento que falava de um ofício de janeiro último, em que a dita junta pedia 20 pares de cunho de R$80, além dos que já recebeu. Então, aqui confirma-se que ela já tinha recebido uma quantidade, talvez 2 ou 6 cunhos, e estava produzindo e pedia mais. Como existe toda uma história da primeira cunhagem de 29, e São Paulo não dava muita informação do que estava cunhando, provavelmente esses 20 pares nunca foram enviados, e a cunhagem de São Paulo foi muito pequena, com os cunhos iniciais, e por isso ela é rara. Então, aqui, novamente, a gente quer chamar atenção para os boletins da sociedade, que ela produz muita informação, tem muita coisa interessante, e a gente ajuda no estudo do cobre, às vezes para novidades, ou confirmar as coisas, dar mais ferramentas para o pessoal conhecer o cobre. E isso, a gente falou do cobre, né, porque era o assunto da palestra, mas aqui nós temos, desde do início da sociedade até 2021, que é este ano, a sociedade produziu já 84 boletins, está saindo 85, de diversos assuntos. Não é só cobre, é ouro, é prata, é ficha, é medalha, é cédula, é recunho de patacão, é cédula particular, os assuntos mais diversos, que eu acho que isso é importante todas as sociedades, a nossa brasileira, de Brasília, são os boletins que os associados colocam artigos, colocam seus estudos, e às vezes esses estudos se transformam em livros no futuro. E vale comentar que isso aconteceu agora. Nosso caro associado, o Idemar Margraf, esse mês está lançando um livro sobre recunhos e patacões, suas bases. São 60 artigos que ele fez dos boletins da sociedade, que ele compilou num livro, um livro muito interessante, a gente recomenda para quem gosta de recunho, quem gosta de patacão. Ele juntou 60 artigos que ele publicou nos nossos boletins e em outras entidades também, uma compilação, e tem um livro agora com toda essa informação reunida. A gente gosta de falar porque eu acho que uma das maiores contribuições das entidades numismáticas essa contribuição que os sócios dão ao conhecimento em livros, em boletins, em artigos na internet hoje, que está comum, né? Então, quem gosta do assunto... e vale a pena lembrar, como eu falei, o 85 está saindo aí, não paramos por aqui, temos muita coisa interessante em moeda de cobre, em patacões, em cédulas, vários associados estão sempre mandando artigos, tem muita novidade, como vocês viram, nós gostamos de dar os exemplos, muita coisa que sai no boletim agora, daqui a 1 ano, 2, pode se tornar novidade, tudo isso, as moedas do real que estão aí na moda, muito se falou também nos boletins, então, quer estar por dentro, quer estar sabendo que talvez seja uma novidade do meio, quer estar conhecendo o assunto, que daqui a pouco vai ser muito conversado no meio do numismático, leia os boletins da Sociedade Nacional Paranaense e da brasileira também, de Brasília e as outras entidades, todas elas contribuem com muita informação. Acho que a principal contribuição da sociedade é esse ambiente que ela dá de os associados divulgarem estudos, criarem novas ideias, novas notícias, discussões e distribuírem para todos os interessados nesses assuntos. Então, agora, cansamos vocês, quase 2 horas de palestra e de conversa de moedas de cobre. Vamos abrir aqui com... Oi? Vamos começar a agilizar a parte de perguntas e respostas.
A gente tem algumas dúvidas lá, inclusive o pessoal que tiver alguma dúvida, coloca nas mensagens ali, que a gente vai procurar responder agora. O pessoal está meio cansado, já é tarde, mas eu acho que vale a pena, né? A primeira pergunta que eu consigo ver aqui é do Leandro Guimarães. Ele pergunta assim, uma dúvida em relação à moeda de R$20, 1825 Cuiabá, com carimbo geral. É razoável acreditar que esse carimbo seja falsificado, já que não faz sentido aplicar esse valor numa moeda que teria cerca de 3,5 gramas? Veja, é difícil dizer, eu nunca vi o carimbo, não dá para opinar. Que pode, mas aí existia muita carimbo geral aplicado por terceiros também como escudete. Então, se ele for, mesmo que ele seja falso, mas se for de época, ele era circulante na época. É difícil dizer se aquele carimbo é falso ou verdadeiro, até porque a gente nunca viu a peça, eu ao menos nunca vi, acho que o doutor Ei também nunca viu a R$25 carimbada. Pode ser, mas pode não ser. Se os solsais não passam recibo hoje, imagina na época, é muito difícil de descobrir. E tem a dificuldade de descobrir carimbos falsos mais atuais, né? Prober era bem digamos assim, indignado com essas carimbagens. Não dá para dizer, só porque não dá para dizer que não foi carimbada na época. Tem muita coisa que era para ser carimbada e não foi, coisa que não era e foi. É complicado, só pelo motivo da lei é difícil dizer, não dá para julgar. Esse é um estudo melhor. O Leandro Guimarães aqui, na verdade, ele faz um comentário que, embora não seja rara, a moeda de R$80, 1830 Cuiabá, tem considerável escassez, seja com ou sem carimbos. Desculpe, cortou um pouquinho, elas têm o quê? Escassez, são escassas ali. Que moeda que é? R$80, 30C. Na verdade, pessoal, talvez faltou explicar, são algumas das moedas. A gente falou aqui 2 horas e falamos de algumas. Não são todas, tem outras. Que nem eu vi outras datas, outras... Eu tenho o Felipe Rocha aqui, ele está fazendo uma pergunta. Na verdade, ele está querendo exibir a moeda dele. Está falando que ele tem uma moeda de R$80, 1831 Rio, com 3 carimbos de 40, perguntando se isso é comum. Comum não é, mas eu já vi uma moeda com 20 carimbos aí. É difícil de avaliar essas moedas com vários carimbos. Por que uma pessoa que estava carimbando centenas de moedas ia carimbar 3 vezes, né? É complicado. Comum não é, mas é muito difícil de dizer o que é a peça, né? O Francisco Leandro está perguntando, até que ano as moedas de cobre elas circulavam, elas foram efetivamente usadas? 1868 ou 1915 ou outra data? Até quando elas foram usadas? Você quer dar uma respondida? Não tinha, assim, uma data específica delas. Teve, né? Elas foram desmonetarizadas. Mas enquanto não saíram as moedas de bronze, certo? No Segundo Império, no interior circulava, valia o que tinha na mão, sabe? Então elas foram se apagando aos poucos. Tanto é que vários colecionadores nossos, o Meili e alguns outros lá também naquela época mais anterior, compravam moedas que eram recolhidas e aí eles selecionavam o que eles achavam bonito e raro e o resto eles mandavam para o ferro velho, que era o caminho delas, né? Mas então foi se extinguindo aos poucos. É que nem agora, a gente troca padrão monetário no Brasil e ele não se extingue, amanhã já isso aqui não vale mais. Ele tem um certo tempo, vamos dizer, de carência para que as pessoas se desfaçam, né? Então não ligue muito para isso, não. Isso daí vamos dizer, é uma característica, se baseie mais no que está escrito na moeda lá, a data, perolagem, a qualidade dela, isso que é bom para o colecionismo. Essa parte técnica aí de monetária, deixa para os economistas aí, tá? Na verdade, eu mostrei até para o doutor Enio, há alguns jornais de época, eu pesquisei muito nos jornais de época, há jornais de 14, 15 que falam, o cobre vai ser recolhido daqui a 6 meses, mas daí a 6 meses eles voltavam a botar, né? O cobre, por que o cobre é tão gasto, as moedas são tão assim, desgastadas? Não só pelo cobre ser
um material mais mole, elas foram efetivamente usadas por muito tempo. O pessoal fala que não, que sim, mas tem que ver, talvez nas grandes cidades o cobre não fosse tão comum, mas no interior, sempre o cobre provavelmente circulou bem mais. Existe um outro artigo num boletim da Sociedade sobre uma entrevista de Souza Lobo, em 1905, muito interessante. A pessoa que entrevistou perguntou como é que ele juntava a coleção. Ele falava, a cada mês eu compro 100 mil réis de cobre no mercado, escolho as moedas e devolvo. Então, em 1905, Souza Lobo pegava moeda como nós pegamos do real. Ele catava moeda, 100 mil réis, selecionava para a coleção e voltava o resto. O cobre circulou muito tempo, sim. Talvez não tanto nas grandes cidades, mas pelo interior do Brasil, não as grandes capitais, o cobre circulou por bastante tempo. Eu acho que é o motivo dela ser tão gasta, assim, né? Não era um dinheiro oficial, mas era oficioso que tocava o comércio, principalmente no interior, né? Certo? Você lembra quando não existia moeda, os caras trocavam cacau, trocavam café, trocavam açúcar, né? Então, tudo isso valia. O Brasil é o país gostoso que a gente, quando não dá, a gente improvisa. E era assim também. Perfeito. É muito improviso. Tenho mais perguntas aqui. O Luan Catelan está perguntando se há novos registros de 10 réis do Rio sobre 20 réis de Minas. Então, foi uma peça muito interessante que o colega achou, nos mandou, foi colocada no segundo volume lá. Por enquanto, só vimos duas peças, né? Uma que ele nos mostrou, que está no livro, a foto, gentilmente não sei de foto, e o doutor tinha uma na coleção. Isso. Essas duas que nós vimos. Eu não vi mais ninguém comentar. Eu não sei se procuraram, se alguém encontrou, mas de comentarem, eu achei mais uma, eu não ouvi. Por enquanto é duas. Devem existir mais, porque era uma peça como outras que o pessoal não olhava muito. É uma pecinha comum que talvez tivesse até que entrar nessa palestra. Mas como a gente falou, são tantas que merecem uma olhadinha, a gente tentou pegar as mais clássicas, né? Essa também é uma peça muito interessante. Por enquanto, só duas, né? Então, você quer ver um exemplo também? Esses tempos, aí, há um mês atrás, nós tivemos um encontro aí que veio um comerciante e trouxe uma moeda lá de 80 réis com o DEF, né? Só que não é DEF, era DFF, né? Certo? Eu olhei a moeda, passou despercebido, aí logo em seguida passou um outro colega e viu aquele defeito, ele falou, puxa vida, mas essa aí é uma moeda mais rara. Isso, e eu deixei passar. Quer dizer, de vez em quando a gente paga os pecados por não observar. Então, eu acho que cobre, a gente vai descobrir ainda muita coisa, né? Tanto é que o Lerner tinha 10 mil moedas catalogadas na coleção dele, né? Mas qualquer defeito, qualquer assim, variação, ele catalogava e foi. Mas é impossível, eu acho, a pessoa conseguir 10 mil moedas diferentes para uma coleção. Isso. O Rodolfo Giacomedes mandou uma pergunta aqui. Gostaria de perguntar sobre o duplo escudete nas moedas. Sempre uma no anverso, outra no reverso, na base da esfera militar. O que se sabe sobre essa ocorrência? O duplo escudete, doutor Egger. Não, o duplo escudete ainda não tem nada definido, certo? Então, o caso é o seguinte, tinha moedas que estavam em Cuiabá e Goiás, que também receberam a ordem para pôr escudete, né? Certo? Tá. Então, as do Rio e Bahia, que eram maiores, certo? Tinha o dobro do tamanho, você bateu o escudete na frente e acabou, que estava valorizada, né? Aquela de 1799 para trás, certo? Agora, os caras começaram a bater carimbo, né, de Cuiabá e de Goiás. Falaram, bom, mas como? Vai dobrar o coisa? Então, resolveram bater o carimbo atrás, atrás... Não, na frente, né? Mas na frente normal e atrás na base. Na base, certo? E aí borrava a data da frente, certo? Então, ela tinha um determinado valor lá que voltava o valor anterior, né? E ela não era valorizada.
Ela era valorizada, você tinha o carimbo na frente, desvalorizada, você tinha também o carimbo atrás, né? Bom, aí eles resolveram, pô, então melhor não carimbar nada, deixa elas assim, né? Tanto é que são raras essas moedas com 2 carimbos. Eu tenho uma ou duas na minha coleção que guardei também para estudo, né? Mas eu acho que a explicação mais razoável é essa, sabe? Certo? Mas é duro você achar nos livros, nos catálogos, uma explicação oficial, de documentado isso. Isso é a prática da gente de 20 anos, que a gente chegou, junto com outros colegas também que concordaram, a essa conclusão. Até a gente descobriu algumas linhas, né, doutor Enio, esse começo desse ano, lembra? Sobre esse duplo Scudetto. É capaz que seja uma possível lei que não se conheça ainda. Lembra que nós achamos uma citação? Existe uma possibilidade, mas falta base. Talvez a gente escreva alguma coisinha no boletim sobre isso, mas é uma frase falando do fato, não temos a lei para confirmar oficialmente. Mas existe uma possibilidade de ter uma pequena pista do porquê disso numa lei que a gente não achou ainda. Aquelas coisas que nem o Oktober achou e talvez a gente faça um boletim e algum colega ache, né? Vamos ver. Mas recomendo, guarde a moeda. Sim. Se não está esclarecida agora, vai esclarecer no futuro, como esse P aí que nós acabamos de descobrir os documentos, e a moeda que custava 200, agora está 5 mil, 6 mil, certo? Então guarde. Se ele achou alguma coisa diferente, guarde, tá bom? Fiz uma pergunta do Galhardo. Ele está perguntando por que a Casa da Moeda de São Paulo foi desautorizada a continuar suas atividades? O problema do cobre em 29. Então, também tem um artiguinho no boletim da sociedade, explica bem isso, eu não lembro o número agora, mas aconteceu o seguinte, eles autorizaram, eu não lembro os números de cabeça, o pessoal autorizou São Paulo a fazer 2 contos de réis de cobre, daí eles foram fazendo, acabaram fazendo 2 mil contos de réis, eles fizeram muito mais, daí em 29, quando foi feita uma devassa, lá se descobriu. Inclusive, o porquê do disco, o peso do cobre ser diferente de todos. Não isso. É meio do caminho, não é nem província, nem capital. Aparentemente, esse texto de 1829, que está no boletim, o pessoal esticou a ordem até não poder mais. Eles, 20 contos de réis, então mas não é 20 contos de réis, é em disco de moeda. Então eles compraram um disco menor para fabricar mais. Daí fabricaram mais. Daí, não contentes, continuaram fabricando. Houve muito desmando. Os caras tiveram uma autorização, esticaram o que puderam para fabricar, e quando foram lá em 29, descobriram que não estava dando muito certo a cunhar de São Paulo, estavam cunhando no disco errado, em quantidade exagerada, fecharam a casa lá em 29. Tem um artigo muito interessante no boletim também. Isso também está relatado no boletim. E é o seguinte, você imagina naquela época, como era difícil a comunicação, né? Era tudo por escrito, correio, demorava para chegar, demorava para partir. E os caras abusavam mesmo. Você vê, os caras abusam agora, né? Nas administrações de estado, de município. Você imagina naquela época, né? E quando descobriu, já estava circulando a moeda, como é que ia fazer, né? Tinha que contornar do jeito que dava para ser contornado, né? Por isso, então, resolveram parar. Só autorizaram aquele de 1832 lá, porque eles estavam em dificuldade, senão os funcionários públicos não iam receber, mas senão nem aquilo autorizava. É o de sempre, de sempre. E como diz aquele documento, eles não estavam dizendo que moeda que estavam fabricando, quantidade, nem nada. Em 32 também, quer dizer, São Paulo não tinha muita... Não dava muitas contas do que fazia lá. Entendeu? Foi autorizado 2 mil milhões, né? Eu não lembro, acho que eram 20 contos de réis 20 contos de réis. Moedas. Isso. Então, eles fazem o seguinte, eles não entenderam 20 contos de réis, o valor que a moeda ia sair. Eles compraram 20 contos de réis de discos. Eles compraram um disco menor. Claro. E compraram em disco intermediário. Quer dizer, aí deu mais que 20 mil contos de réis, né? Uhum. Mais alguma? Seu microfone está desligado, Pepe. Seu microfone está desligado. Eu tenho vários aqui.
parabenizando pela palestra, pela humildade de repassar os ensinamentos. Nós agradecemos, pedimos as palavras meio breve e rápida, né? Mas que nem eu falei, isso é só uma exposição do tema, né? Sempre quando a pessoa quiser ler, se interessar, aí tem que comprar a literatura, porque não dá para ler tudo isso daí num dia também e tomar conhecimento de tudo. Mas a gente mostrou o caminho para quem quiser se especializar e se deliciar com esse passatempo, porque a vida não é só trabalhar, trabalhar, trabalhar. Você tem que ter um lazer para que naquelas horas você esquece o que está acontecendo no mundo. É a minha recomendação. Mais alguma? Eu tenho aqui só mais uma dúvida, do Laviano de Mello. Ele pergunta se uma moeda de cobre, sem a data, ou seja, com a data desgastada, ela não é um item colecionável ou vale a pena guardar? Essa é uma questão. Se pelo cunho se identificar que ela é uma moeda que tem outras melhores, né, não vale a pena. Agora, se você identificar que aquela 1812 do Rio, ela vale a pena guardar. Porque às vezes você pode identificar a moeda pelo cunho, né? Eu vou dar detalhes. Deixa eu dar um exemplo. É o seguinte, o Rogério falou do 80 réis de 1831, Bahia ou Rio. Então, suponhamos que aquele Rzinho lá está bem gasto, e você fala, será que é um R, será que é um B? Bom, então a letra está anulada para classificação, certo? Aí você fala assim, puxa vida, então eu vou contar as tulipas, porque elas têm que ter as 27 tulipas. Ah, mas a coroa de tulipas lá está tudo gasta, né? Não dá para contar, é ilegível, né? Então você usa também aquele critério que o Rogério falou, mais um, né? Os florões estão afastados, os florões estão próximos, né? Isso, então você vai procurando pistas, né? Mas é claro, é desejável que a moeda seja perfeita, ou o mais perfeita possível. Mas, quando é uma moeda rara, guarde e futuramente você vai estudando até que você chegue a uma conclusão. Então, se for rara, com certeza, mesmo uma data pagada, vale a pena. Agora, se for uma moeda que tem várias, aí não vale. Do mesmo tipo, melhores, ela não é interessante, ela vira mais uma curiosidade. Dê para algum menino começar a gostar dessas coisas. Então, o microfone desligou de novo. Mais alguma pergunta, Pipi? Só um comentário. Inclusive, já deixando uma dica para uma próxima palestra. Oi. O Bruno Dias, ele sentiu falta de falar da 37,5 e da regra de capoeira. Com certeza também. Deixa eu responder. Olha, é o seguinte, tem moedas que desde o início você começa a colecionar, você sabe que é rara. Você fala o carimbo do Império, todos eles são raros, todos eles custam caro. Você falar de outras moedas aí, da Vila da Cachoeira, você aprende no primeiro dia que você vai mexer com Vila da Cachoeira, né? Certo? Então, e muitas outras moedas que nós poderíamos também falar, sabe? Não foi falta nem esquecimento. Mas você vê, a palestra já foi super longa com relação a essas poucas moedas que nós falamos, né? Então, algumas coisas que são óbvias, nós deixamos de falar, né? Existem outras moedas, claro que a 37,5 é interessante, porque era uma parcela da oitava de ouro que era paga, 75 também, né? Isso, mas não dá tempo para falar tudo, né? Nós demos a dica para a tua tomar gosto, para comprar livros, catálogos e se dedicar a essa arte, né? Porque isso daí é uma arte, né? Tá bom? Isso. Então, a recomendação é que vai se aprofundando sozinho e vai discutindo com os amigos e com os outros colecionadores. Então, Pipe, vamos... Mais alguma pergunta? Alô? Oi. Mais alguma pergunta, Pipe? Então, pessoal, tivemos um probleminha técnico aqui, o Pipe lá travou um pouco. Agora vamos fazer uma pequena coisinha aqui, aproveitando o Pipe, não sei se ele voltou ainda. Não. Agradecemos a presença de todos. Beleza. Vamos fazer um brindezinho aos 30 anos da sociedade aí. Isso. Brindezinho aí.
brindezinho para a sociedade. Ótimo. 30 ou 30 anos. Viu, SNP? Com água, hein? Com água. Caneca sorteio. Vida longa. Rogério, vamos encerrar. Tem mais alguma coisa? Não, agradecemos, pedimos desculpa, segurar todo mundo até tão tarde hoje aí, mas a conversa estava muito boa, é gostoso falar da... Isso, eu também agradeço a exposição aí, espero que tenha sido de bom proveito aí, e que alguém mais goste de cobre aí. Aliás, está bombando aí na internet, pelo menos as disputas das moedas aí está sendo muito acirrado, sinal que tem muita gente interessada. Eu quero agradecer ao nosso anfitrião, João Marcelo Arriola, aqui na Casa do Colecionador. Quem vier a Curitiba, venha conhecer essa loja que é maravilhosa. Ótimo. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Ficamos a quase 80. O próximo encontro. É muito difícil chegar numa palestra bem específica sobre numismática, a cúpula numismática, né, moedas de cobre. Então, 80 participantes realmente foi surpreendente e gratificante. Obrigado a todos. Boa noite. Obrigado, esperamos que a próxima seja presencial. Vamos torcer aí.